Dias Breda, chefe de ensino, pesquisa e extensão do campus Janaúba. Professor Tiago Fonseca Silva, diretor de ensino da UFVJM. Kátia Vieira Souto, chefe de divisão de ensino, pesquisa e extensão do campus Unai. E professor doutor Rafael Alvarenga Almeida, diretor de graduação. Então, a primeira que está com a fala é a pró-reitora Orlando Miranda. E é isso. Boa tarde a todos. Em nome da Pró-Reitoria de Graduação, agradeço ao PET Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão da UFVJM, coordenado pela professora Flaviana Tavares Vieira Teixeira, pela organização deste evento. Espero não me estender muito, para que haja tempo suficiente para elucidar questionamentos e dúvidas dos discentes em relação ao período extemporâneo, oferta especial 2020/5. Aproveito o momento para parabenizar também ao Grupo PET pela elaboração e publicação do primeiro livro virtual do grupo, um e-book composto por 12 capítulos, intitulado PET Estratégias, Histórias, Vivências e Experiências. Cumprimento a equipe da Prograde, alguns presentes nesta sala, e todos os discentes, professores e técnicos que nos acompanham pela transmissão do evento. Sintam-se todos acolhidos, especialmente os discentes, para os quais o evento foi carinhosamente idealizado e realizado. Eu vou projetar, então, neste momento, a minha apresentação. Este evento tem como tema a recepção e acolhimento dos estudantes para o semestre temporâneo de 2020/5, e especificamente para este momento, vamos discutir aqui sobre o ensino remoto, perspectivas e desafios. Aproveitando para lembrar aí a comemoração dos 15 anos da nossa UFVJM. Primeiramente, eu gostaria de apresentar aqui, de forma, claro, mas genérica, a estrutura da Pró-Reitoria de Graduação. Eu estou como pró-reitora. Na diretoria de ensino está o professor Tiago Fonseca Silva. Na diretoria de registro e controle acadêmico, o servidor Fernando Oliveira Gonçalves. Na diretoria de graduação do campus do Mucuri, o professor Rafael Alvarenga Almeida. Na DEPEX, Divisão de Ensino, Pesquisa e Extensão de Unai, está a servidora Kátia Vieira Souto. Aí, Kátia, depois você pronuncia, tá? O seu último sobrenome. Na Divisão de Ensino, Pesquisa e Extensão, está o professor Jada Fernando Dias Breda. Na coordenação de processos seletivos, está a servidora Alessandra Neves Ossetti Araújo. Hoje nós temos 11 unidades acadêmicas, 46 cursos presenciais e 5 cursos à distância. Antes de discutirmos o ensino remoto em si, é preciso apresentar esse universo da UFVJM. Temos 8.200 alunos matriculados, ativos no total da UFVJM, 6.818 alunos matriculados nas 814 unidades curriculares ofertadas no período extemporâneo, 821 docentes na UFVJM, segundo dados extraídos da Projeto em abril de 2020, 545 docentes com pelo menos uma turma ofertada neste momento. Outro esclarecimento que é necessário é o que é ensinar remotamente, apesar de que já estamos desenvolvendo as atividades acadêmicas de forma não presencial, mas sempre há aqueles que ainda confundem o ensino remoto com o ensino EAD. Então, ensinar remotamente não é sinônimo de ensinar à distância, embora esteja diretamente relacionado ao uso de tecnologia, e nesse caso, digital. O ensino remoto permite o uso de plataformas já disponíveis,
e abertas para outros fins, que não sejam estritamente os educacionais, assim como a inserção de ferramentas auxiliares e a introdução de práticas inovadoras. A variabilidade dos recursos e das estratégias, bem como das práticas, é definida a partir da familiaridade e da habilidade do professor em adotar tais recursos. Né? Essa definição aí é de Garcia Moraes, Aros e Rego, de 2020. O que seriam as tecnologias digitais? Né? O acesso a recursos, mídias e suporte com possibilidade de acessibilidade. As práticas inovadoras, recurso analógico ou digital, mas aqui com foco nas habilidades do professor. Né? Então, após a declaração da Organização Mundial da Saúde, né, em março, na verdade a primeira foi em janeiro, e aí nós tivemos também em março, a UFVJM, a partir do dia 16, suspendeu o calendário 2020/1. Então, o calendário hoje, 2020/1, encontra-se suspenso. E ao longo desse tempo, após a suspensão de 2020/1, houve inúmeras reuniões do Conselho de Graduação para definirmos uma minuta de resolução para regulamentar esse processo. Né? Então, durante essas reuniões, com contribuições, né, de todos os coordenadores, alunos, né, por meio de seus representantes do Conselho, houve o levantamento dos pontos fortes, nós chamamos de análise SWOT, o levantamento dos pontos fortes, das oportunidades, das fragilidades e das ameaças enfrentadas em função da Covid-19 para a tomada de decisões e planejamento estratégico em conjunto com a comunidade acadêmica. O resultado de todas essas reuniões, né, primeiramente no Conselho de Graduação, posteriormente no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, essas reuniões resultaram em 2 resoluções. Hoje a resolução CONCEP 9 de 2020, que dispõe sobre essa oferta especial de 2020/5, e a resolução CONCEP número 12 de 2020, que dispõe sobre o apoio pedagógico e tecnológico para esse momento. Falar de desafios. Claro que aqui são elencados apenas alguns, né? E os próprios estudantes poderão contribuir e muito para esse momento histórico da nossa universidade em relação aos desafios mais específicos e perspectivas. Entre os desafios, eu poderia apontar aqui a adaptação ao uso das tecnologias e plataformas digitais, né? Como eu disse, nós temos 46 cursos presenciais, né? Então, é importante conhecer esse universo, porque nós estamos lidando com 46 cursos presenciais que, de repente, né, em função do momento, de algo inesperado, que foi a pandemia, né, os professores terem que se reorganizar, né, todas as aulas preparadas para o momento presencial e, de repente, esse ensino ser realizado à distância. Né? O acesso à internet de qualidade, e eu digo nem somente a internet, mas de internet de qualidade, porque nós estamos em uma zona geográfica em que a internet é difícil. Além de ser cara, nós não temos uma internet de qualidade, né? E que nós sabemos aí, como na última reunião do Conselho de Graduação, ela teve que, né, ser cancelada em função da má conectividade. O acesso à rede de computadores. Nós temos computadores, mas na instituição, né? E por causa do isolamento, o que nós podemos fazer aí é emprestar o computador para os alunos e para os professores, mas o processo ele também não é tão simples. Outro desafio é o desenvolvimento, né, da habilidade
do aluno de ter compromisso, autonomia e disciplina. Esse tripé, quando um aluno ele já se candidata para um curso EAD, né, de educação à distância, ele já tem em mente como que será o processo. E então ele já se prepara, ele sabe que, por mais que ele tenha ali um professor formador, um tutor, não é a mesma coisa que um encontro presencial. Então, ele tem que ter compromisso, autonomia e disciplina. Se ele não se concentrar e desenvolver esse tripé, ele não consegue finalizar o curso. Então, quando um aluno faz um contrato com a universidade, com um curso presencial, né, e de repente ele já, esse contrato, ainda que seja por pouco tempo, mas ele necessariamente é refeito, então, de repente, ele já se encontra em uma situação de adaptação difícil, né? Para o docente discente, também há a capacidade de adaptação em meio ao isolamento social. E aí eu aponto a questão da cultura brasileira, porque faz parte da nossa cultura, e eu posso dizer em detrimento de outras, que a cultura brasileira é a cultura do acolhimento, do toque, né? Eu me lembro quando eu fazia mestrado em outro país, e às vezes, né, eu chegava, oi, professor! Quando eu encostava, o professor dava um pulo para trás. Então, é uma situação, assim, para nós, estar em isolamento social é custoso, é difícil, né? É uma situação, por mais que tenhamos esses encontros, né, eu os vejo por uma tela, vocês me veem, mas não é a mesma coisa de estarmos em uma sala, presencialmente, conversando, né? Um outro desafio, a organização e planejamento de disciplinas remotas. Então, como eu disse, o professor, ele, né, já tinha todo o seu planejamento preparado, né? Nós iniciamos, vale lembrar que nós iniciamos o semestre no dia 2 de março, e de repente aquele planejamento passa a ser outro, e totalmente diferente, né? O acompanhamento e avaliação discente em meio a atividades síncronas, em tempo real, atividades assíncronas, né, que não ocorrem em tempo real. Então, ainda existe essa mescla de como balizar isso no ensino remoto, né? Mas nós temos que olhar também pelas perspectivas, né? Porque tudo nessa vida tem o lado bom e o lado ruim, assim, né, é constituído o mundo. Então, quais são as perspectivas em relação ao ensino remoto? Né? A manutenção do vínculo acadêmico, o atendimento às necessidades de integralização curricular, né? Algumas universidades que já terminaram um semestre de ensino remoto, que já estavam mais preparados e começaram inicialmente, elas já apresentaram balanços aí de em torno de 500 alunos que conseguiram se formar uma colação de grau remota. E isso é muito importante para a universidade, para os alunos. Então, nós temos casos, né, para essa oferta especial de 2020/5, de alunos que vão conseguir colar grau, né? E também a perspectiva de inserção de novas tecnologias digitais no ensino superior, que até então, né, o uso não era, mesmo tendo, né, anteriormente, podendo ser utilizadas, né, uma parcela da carga horária, agora nós temos a possibilidade de usar 40% da carga horária total do curso. Então, esse legado ele vai ser, né, deixado para todos nós, que é aproveitarmos as tecnologias digitais nas nossas aulas, nas nossas reuniões, não integralmente,
mas parcialmente, e existe sim um grande ganho em relação a isso, né? Porque quando as aulas são presenciais, o professor já está acostumado a planejar as aulas, né? Ele já tem o hábito do ensino presencial e muitas vezes cria-se, né, até por hábito e costume mesmo, né, e claro, por não conhecer o novo, em manter 100% das suas aulas no presencial. Então, neste momento, muitos professores estão tendo a oportunidade de experimentar novas tecnologias, né? E isso vai ficar, eu acredito que vai ficar assim, né? Se essa experiência, e nós já estamos iniciando aí a avaliação, né, para esse momento do ensino remoto 2020/5, e que nós queremos ouvir, né, dos docentes e discentes como está sendo essa experiência, nós teremos, inclusive, aí dados, né, científicos para comprovar o que eu estou dizendo, né? Bem, então eu gostaria de finalizar, né, dizendo que, claro, os desafios são maiores do que as perspectivas, mas juntos nós não estamos sozinhos, e é isso que todos nós devemos lembrar. Estamos juntos, e juntos nós vamos conseguir. Acessem a nossa página, há uma página específica do ensino remoto na UFVJM. Lá todos encontrarão as resoluções, toda a legislação, a fax, né, de perguntas e respostas em relação ao ensino emergencial. Se houver algum questionamento que não esteja na página, não hesitem em entrar em contato conosco, né, por meio dos diretores aí de cada campus da UFVJM, dos seus coordenadores, obviamente, né, dos professores, tá? Muito obrigada. Finalizo, então, minha apresentação. Posso passar a palavra para o professor Tiago? Pode sim, por favor. Então, passo a palavra neste momento para o professor Tiago Fonseca, que é diretor de ensino, tá, da UFVJM, aqui no campus Diamantina. Bem, todos me ouvem? Acredito que sim. Para quem não me conhece ainda, né, acredito que vários, sou Tiago Fonseca. A gente está à frente de um setor da Prograde, né, chamado Diretoria de Ensino, em que é um setor que basicamente trabalha com toda a parte de apoio pedagógico, ou seja, de informações relacionadas ao direcionamento do curso, bem como das relações relacionadas aos acadêmicos em si. Então, a gente está lidando o tempo todo com o estudante, né, que procura a monitoria, que nos organiza, né, que nos demanda as relações de projetos de ensino. Então, é nessa diretoria em que a gente atua, né? É importante deixá-los bem à vontade para nos procurar, né, sempre que for necessário, são de portas abertas para tirar qualquer dúvida, auxiliar os relacionados ao início, né, dessa nova fase, né, essa fase de organização, de estudo, uma fase nova. Então, a gente sabe que é um início muito conturbado, né, uma mudança muito conturbada, muito gostosa, muito boa, né? Me lembro lá da época em que eu estava com a cabeça raspada e estava iniciando meu curso de graduação, há uns bons anos atrás, e é de fato uma experiência muito, muito boa,
E, infelizmente, o início do processo é um pouco assustador, porque a gente não sabe para onde que vai, o que que faz, onde que a gente pede informação. Então, eu gostaria de deixar para todos, né, que a diretoria de ensino está de portas abertas a vocês, independente do questionamento que vocês tiverem, aquilo que se tratar do acadêmico, das dúvidas sobre monitoria, sobre como é que funcionam as questões relacionadas aos projetos de ensino, a carga horária do meu curso, as disciplinas que eu vou ter, a gente consegue ter essas respostas lá na diretoria. Tá? Então, sintam-se acolhidos pela diretoria de ensino e suas divisões. Né? Lá nós trabalhamos em várias mãos, né? várias mãos lá dentro, para poder dar conta de todos os processos e tentar cuidar de todas as informações necessárias para que a organização acadêmica aconteça. Tá joia? Então, vou me encerrando por aqui, deixando aquele abraço forte para vocês e estamos à disposição. Obrigada, professor Tiago. Em seguida, seria a diretoria, né, de registro e controle acadêmico, mas o servidor Fernando está de férias, né, a Anne, que é a eventual, ela não pôde estar presente, né, a diretoria de registro e controle acadêmico talvez seja uma diretoria, né, que os alunos acessem mais, porque lidam, né, com as matrículas de vocês, com o acompanhamento, né, dos discentes. Mas, qualquer dúvida, com certeza, o diretor, a diretora eventual, né, estarão aí também disponíveis para atendê-los. Em seguida, eu passo a palavra para o diretor de graduação do campus do Mucuri, professor Rafael. Professor Orlando, se tiver como fechar a sua apresentação, por favor. Ah, sim, obrigada. De nada. Bom, boa tarde a todos. Consegue me ouvir bem? Diferente do professor Tiago, eu não vou conseguir ligar minha câmera, não, pois eu estou aqui no computador da universidade e ele não tem o recurso da webcam, não. Né? Mas, de qualquer forma, eu venho aqui em nome da diretoria de graduação, a qual eu estou à frente como diretor de graduação aqui do campus do Mucuri, né? Dar continuidade, né, a brilhante apresentação feita pela professora Orlando e pelo professor, complementada aí pelo professor Tiago, né? O meu nome eu sou o professor Rafael Alvarenga Almeida, sou do campus do Mucuri, né? Ou seja, aos que ainda não conhecem aqui de Teoflotone, né? E gostaria também aí de aproveitar a oportunidade de agradecer ao PET, né? Pelo evento, pela organização do evento, e abrir o espaço de fala para nós, né, que é aqui da Prograde, da diretoria de graduação, é um espaço importantíssimo para que a gente possa se fazer conhecer, né, conhecê-los melhor e que vocês possam nos conhecer também, né. Esse meio de comunicação é muito importante para que não sejam gerados problemas, né, no decorrer da vida acadêmica de vocês, né. Então, eu gostaria aí, para iniciar, de dar as boas-vindas aos estudantes, né, em especial aos do campus do Mucuri, né, as 3 unidades acadêmicas que atendemos aqui, né, de uma maneira mais, com um contato mais próximo, né. Assim como a professora Orlando já falou brilhantemente aí, né, os desafios do ensino remoto extemporâneo que vamos passar durante esse semestre, né, vamos dizer assim, especial, né, entendam especial na sua conjuntura, em tudo, né, inclusive uma ótima oportunidade, né, de observarmos sobre uma maneira diferente esse ensino remoto, né?
que apenas, não só em função da pandemia, né, foi criado, foi demandado, mas que pode nos abrir outras perspectivas futuras, né? Então, assim, espaço para desenvolvimento pessoal, que também é algo importantíssimo durante esse tempo que a gente tem aí enquanto estudante, né? Desenvolvimento dos recursos tecnológicos, tudo isso é muito importante e a gente não deixa de estar tendo uma oportunidade de aprender com isso. Tá? Então, enquanto a gente fala de desenvolvimento, pessoal, é importante a gente lembrar que não é só para o discente, não, né? Nós, docentes, também estamos tendo uma oportunidade ímpar, né? Porque a gente está sendo forçado a nos adaptar a esse novo tipo de ensino, né? O que também, né, vai contribuir muito aí para o processo de ensino e aprendizado da universidade, né? Então, assim, de uma maneira bem simples, simplificada de tudo que eu falei aí, pessoal, embora nem tudo sejam louros, né, mas aproveitem a oportunidade que a gente está tendo de fazer acontecer esse semestre 2020/5, né, e abraçar essa oportunidade, que é algo muito interessante e benéfica, né, para todos. Tenham paciência, né, pois alguns probleminhas podem acontecer no percurso, mas tenho certeza que tudo vai se acertar, né? Logo, logo a normalidade voltará e estaremos todos aí de maneira presencial e mais próximos, né, como o professor Orlando aí frisou, para que a gente possa interagir e voltar ao nosso ambiente que a gente tanto ama, que é a universidade, né? Então, se sintam acolhidos, né? A diretoria de graduação aqui do campus do Mucuri está aberta, né? A auxílio, a conversa, como o professor Tiago também falou, né? Então, quaisquer dúvida que tenham, tanto os discentes daqui do campus do Mucuri, quanto de outros campos, né? Que tenham alguma dúvida direcionada, se sintam à vontade para entrar em contato com a gente tentar auxiliar aí no percurso acadêmico de vocês, tá? Lembrem-se que vocês, estudantes, são a peça-chave da nossa universidade. E logo, logo, mais uma vez, todos estaremos juntos e de volta à normalidade, se Deus quiser. No mais, eu agradeço a oportunidade de fala e passo a palavra aí a todos. Boa tarde. Boa tarde, amém, professor Rafael, que assim seja. Passo a palavra, então, para a chefe da DPEX de Unai, a servidora Kátia. Eu não estou vendo aqui. Kátia? Você consegue me ouvir, Kátia? Acho que ela não está na sala. Eu vou verificar o que houve. E então, enquanto a Kátia, ela restabelece aí a internet, eu passo a palavra, então, para o chefe da DPEX de Janaúba, o professor Jader. Bom, boa tarde, pessoal. Acredito que todos me escutem bem. Qualquer coisa é só avisar aí. Como o professor Orlando me apresentou, meu nome é Jader Breda, sou professor do campus de Janaúba, sou chefe da divisão de ensino, pesquisa e extensão aqui do campus de Janaúba. E, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer, então, o convite e a oportunidade de falar sobre um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante nesse momento, né, que nós estamos passando. Além disso, também gostaria de parabenizar, né, o projeto PET Estratégias pela bela iniciativa,
outros centros, né, já vem fazendo esse tipo de encontro, de debate, de assunto, né, e eu acho que ele é muito importante, né, para os alunos, né, ouvirem um pouquinho, se sentirem o mais acolhidos possível nesse momento. Bom, eu queria aproveitar, né, até a oportunidade para dizer que a gente acabou fazendo, né, algo parecido aqui em Janaúba, no começo dessa semana, né, nós já conversamos um pouquinho com os alunos, e nós até englobamos, na verdade, né, os alunos de 2020/2, né, que deveriam ter entrado agora no meio do ano, mas que estão aguardando, né, a volta do ensino presencial. Então, também peço, né, à pró-reitora, né, aos chefes e diretores, né, que também pensem em alguma estratégia para motivar e manter esse pessoal motivado, né, para que eles não desistam e estejam, né, sempre animados para que assim que retornar ao presencial, eles não desistam e a gente não perca, né, esses alunos de maneira alguma. É um projeto de extensão, né, bem bacana, assim como esse, e qualquer coisa a gente pode estar conversando depois sobre esse projeto. Bom, em relação ao ensino remoto, né, aqui que a gente está tratando nessa reunião, contextualizando um pouquinho, né, por ser chefe da divisão de ensino, pesquisa e extensão da DPEX de Janaúba, ser docente aqui também do campus, e sempre ser muito próximo, né, aqui dos alunos, né, eu gosto de estar próximos a ele, eu acabei, né, presenciando a angústia, né, o estresse, essa correria de todos os setores envolvidos, né, nessa questão do ensino remoto. A gestão, né, o pessoal aqui da Pró-Reitoria de Graduação, todos os conselhos, reitoria, todo mundo, né, se preparando para elaborar as minutas, as resoluções, os auxílios necessários para que tudo acontecesse. Os professores, né, trabalhando mais do que nunca, né, para incorporar essas novas habilidades, toda a tecnologia, criar materiais com a melhor qualidade possível, né, para apresentar aos alunos durante o ensino remoto. E os alunos, né, que ficaram sem saber direito, né, o que ia acontecer ao certo, se ficava aqui na cidade, se ia embora, se arrumava emprego, se ia ter bolsa, se ia ter auxílio, se não ia. Ou seja, um verdadeiro mix, né, de tensão, medo, tristeza, insegurança, ansiedade, até que finalmente, infelizmente, né, tudo se resolveu e a gente já deu início ao nosso ensino remoto aqui. E também, né, os alunos acabam sofrendo, né, como o próprio professor Orlando já comentou, né, essa questão do vamos dizer assim, deles terem esse confinamento forçado, bem numa fase, né, já que a maioria dos nossos estudantes são jovens, né, bem numa fase que eles costumam socializar mais, né, e sair, curtir, e ter esse confinamento forçado, né, devido à pandemia, acaba atrapalhando ainda mais. Mas a gente sabe, né, que isso não aconteceu apenas aqui em Janaúba, Teófilo Otoni, Diamantina, Unai, Brasil inteiro aconteceu, mundo inteiro vem passando por isso, né? Talvez medidas diferentes tenham sido tomadas em outras instituições. Aqui em Minas Gerais mesmo, né, que devido a toda a extensão territorial, Minas por si só já é um país, né? Então não teria como ser tudo igualzinho. Então cada instituição fez a sua própria resolução, suas próprias medidas, mas cada um está seguindo o seu caminho e a gente já, felizmente, como eu disse, já temos a nossa, já demos o início. Então, assim, para mim, assim, a opinião própria do Jader, né, aqui, o termo que melhor se encaixa, talvez, nesse momento que a gente vem passando, seja novidade. E, para bom ou para ruim, é uma novidade. Mas é uma novidade para todo mundo. É algo que ninguém esperava e algo que ninguém estava preparado. Mas agora a gente vai ter que enfrentar. Isso vale para todo mundo. E eu, né, tenho uma personalidade talvez muito conciliadora. Eu nunca vou para o enfrentamento logo de cara, assim. Sempre a gente tenta uma conversa antes. Então, acho que no primeiro momento, o que é preciso fazer é a gente ter essa conversa, né? Ver o que pode ser feito, né? Porque bom para todo mundo vai ser quase impossível. Então, que seja talvez o menos impactante para todos os setores envolvidos, né? Tanto os professores, os alunos, a gestão e todo mundo, né, que estiver envolvido nesse ensino remoto. Dessa forma, assim, se eu pudesse sugerir algumas coisinhas, né, talvez o que seria? Primeiro, como eu já disse, que a gente seja paciente, né, ou seja, tenha muita empatia. Infelizmente, não tem uma solução, uma solução ideal para esse caso. E talvez, se existir, talvez ela não seja, pelo menos, executável por agora. Então, como eu disse, cada instituição fez do seu jeito e a nossa está aí. Agora é hora de tentar conversar entre professor, aluno, gestão, coordenador, diretor, chefe e dar continuidade em cima da proposta, né, que foi colocada, a resolução que foi colocada aí.
Outra coisa que a gente pode também sugerir, que, por favor, né, eu me coloco no caso dos professores, alunos e professores, vamos tentar ajustar as expectativas. Por quê? Porque todo mundo sabe que a professora Orlando ela nunca escondeu isso, né, a pró-reitoria, a própria reitoria, né, que a UFVJM, assim como várias outras, não tinham estrutura, né, para atender toda essa demanda que a gente está tendo no momento. E que os professores, né, a gente ainda está em treinamento, né, para dar a melhor aula possível, né, a gente está correndo atrás de curso, a gente vem oferecendo alguns, a gente corre por fora para fazer outros, e os alunos, né, também não estavam preparados, também estão correndo atrás, para poder aprender um pouco mais sobre essas plataformas, né, e todas essas tecnologias que eles estão tendo que aprender para dar conta de acessar as aulas. E outra coisa que eu acho que seja importante também é que a gente precisa, né, todo mundo, entender bem o processo do ensino remoto. Porque se as aulas são síncronas ou se elas são assíncronas, o professor que produziu, por exemplo, uma aula de 30 ou 40 minutos por semana, não quer dizer que ele trabalhou apenas 30 ou 40 40 horas naquela semana, não, gente. Ele demorou, se foi 30, 40 minutos de aula que ele disponibilizou para vocês, tem horas e horas ali de empenho, né, de trabalho duro por trás, porque, como eu disse, é que ninguém é experiente no assunto, está todo mundo correndo atrás. Assim como os alunos também. Os alunos, eles também, né, vão ter que correr atrás de dar um jeito, né, de conseguir assimilar de uma forma mais adequada a partir das aulas por videoaulas, seja uma oferta de uma tutoria, algo do tipo, porque eles também não estão acostumados cara a cara, olho no olho aí do professor, né, e tá sempre disponível ali para tirar dúvidas e tudo mais, e agora talvez ele tenha que correr atrás de uma bibliografia, de um livro, de um site, de uma outra videoaula, ou de algo do tipo. Então a gente também tem que ter esse traquejo, né, esse jogo de cintura para entender o lado do aluno também. E para a gestão, né, que aí eu também me coloco como chefe, mas fica para o reitor, pró-reitor, diretor, chefe, seja lá quem for, que agora com o início das aulas remotas, mesmo com a resolução colocada, muita dúvida já está surgindo, né, a gente estava até discutindo agora há pouco no próprio grupo da Prograde algumas coisas, né, então fica o pedido, né, para a gente tentar ser o mais rápido possível e o mais claro, né, possível também, quando a gente for dar uma orientação, algum encaminhamento, né, o professor Orlando sempre me atende quando eu preciso, né, os outros chefes também, assim, mas isso serve para todo mundo, né, porque vai ter dúvida e para não tornar mais estressante do que já vai ser esse período, que a gente possa, então, estar atendendo as demandas da maneira mais ágil e mais clara possível. Por fim, para todos nós aqui, já que a gente vai ficar um pouco de tempo mesmo em casa, né, trabalhando, estudando, que a gente prossiga, né, cuidando da gente, cuidando dos nossos próximos, familiares, dos nossos amigos, para que a gente possa encarar, né, vamos dizer assim, esse período, né, como já comentaram aí, como um desafio mesmo, uma oportunidade de inovação, seja na forma de ensinar, seja na forma de aprender, e que a gente possa ser persistente, já que a gente não tem ideia, né, pelo menos por enquanto, de quando tudo isso vai passar, mas que ao mesmo tempo a gente seja otimista, né, que a gente torça, né, que a gente, para que isso passe logo, né, caso vocês tenham alguma crença, né, façam suas orações, suas rezas e tudo mais, para que isso possa passar o quanto antes. Então, gostaria mesmo de agradecer mais uma vez a oportunidade de poder externar um pouco minhas ideias aqui sobre o ensino remoto, e retorno a palavra ao professor Orlando. Muito obrigado e boa tarde para todo mundo aí. Obrigada, professor Jader. Bem, então, após a apresentação aí de toda a equipe, eu não consegui falar com a Cátia, provavelmente é problema de conexão, né? Então, eu retorno aí a palavra para a equipe PET, para que possa dar prosseguimento aí ao evento. Acredito que neste momento, para as perguntas. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode enviar aqui no chat que a gente vai ler as perguntas. A primeira pergunta que eu tenho para fazer eu queria saber se nesse momento, né, de calendário extratemporâneo, se a faculdade conseguiu fazer com que os alunos de zona rural tivessem adesão a esse momento. O que foi feito, se tem alguma estatística, alguma coisa assim.
Meu microfone estava desligado. Em relação a isso, nós não temos ainda esse levantamento, né? Inclusive, um aluno entrou em contato com o coordenador entrou em contato comigo, e é uma preocupação que nós temos. Hoje, nós já temos propostas de minutas, a PROACE, que é a Pró-Reitoria que cuida, né, dos auxílios estudantis, hoje já temos aí 1.463 alunos ranqueados pelos editais de 2019, que já receberam, inclusive, retroativamente as bolsas, né, de R$200 cada uma, e amanhã serão discutidas 2 propostas de minuta de resolução. Na parte da manhã, a da Prograde, né, porque nós precisamos regulamentar no âmbito da Prograde um pagamento de auxílio que, em tese, né, seria da PROACE, mas o objetivo, né, essa minuta surgiu exatamente pela PROACE já possuir esse ranqueamento, e aí vários alunos manifestaram, né, que a pandemia trouxe uma nova situação. Então, foi na tentativa de atender os alunos não ranqueados no edital de 2019 que a Prograde fez essa proposta, né? Alguns alunos já foram selecionados, né? Já ocorreu a chamada. Então, na parte, a reunião, né, foi cancelada, porque a reunião em que foi pautado esse assunto lá no Conselho Universitário, na verdade, os 2 assuntos, né, eles aconteceriam um na parte da manhã e o outro na parte da tarde. Então, houve cancelamento da reunião e a reunião acontecerá amanhã. Então, amanhã, na parte da manhã, será discutida a minuta de resolução da Prograde para regulamentar o auxílio inclusão digital, né? Na parte da tarde será discutida a minuta da PROACE, e é muito importante que todos os alunos tenham consciência disso. A minuta da PROACE que vai ser discutida é para um novo ranqueamento, né? E é possível que o Conselho Universitário, inclusive, delibere talvez até pela junção, não sei, porque tanto a minuta da Prograde quanto a minuta da PROACE para esse novo ranqueamento, pelo fato do tempo, de não termos tempo hábil para fazer uma seleção, né, nos moldes tradicionais de avaliação socioeconômica integral, como a PROACE faz, será avaliado o cadastro, né, no CAD único. Bem, em relação voltando, só para entendermos aí, primeiro, a questão do auxílio financeiro, que é uma forma que a gente tem de ajudar, né, os alunos, de contribuir. Mas o aluno que está em zona rural, nós temos uma situação ainda mais agravante, porque, às vezes, na zona rural, ele não tem acesso à internet, né? Então, a opção, como esse período extemporâneo, ele não é, né, obrigatório, ele é apenas autorizativo, não são todos, né, é só quem quiser que vai fazer, mas, claro, né, nós desejamos que 100% participem, não é? É isso que a gente quer, por isso que a gente quer contribuir. Mas a gente sabe que há muitas variáveis. Nesse caso, por exemplo, desse aluno que entrou em contato, ele está na zona rural. Lá não tem internet. Então, por mais que receba o auxílio, só se o aluno, né, puder, pelo menos durante a semana, e foi isso que eu questionei, estou aguardando a resposta, se ele puder ir para a cidade para ter acesso, né, à internet, ou na casa de um amigo, na casa de um familiar, ou o uso do próprio laboratório, que nós estamos disponibilizando os laboratórios de informática, não é o ideal, né? Porque nós estamos em plena pandemia, nós temos consciência disso, mas é o que nós temos, né, para este momento. E para o empréstimo, claro que considerando todas as
as recomendações, né, do Comitê de Biossegurança. E também a possibilidade de empréstimo de computador. Aí o professor Tiago, diretor de ensino, pode até falar com maiores detalhes em relação a isso, que ele está acompanhando mais de perto, mas que também, porque o computador, ele é um patrimônio, né, público. Então, para ele sair da universidade, quando é um professor, um servidor, ele já é servidor e muitas vezes a máquina, né, o registro do patrimônio já está até no nome dele. E ainda assim, o professor, ele tem que assinar um termo de responsabilidade para levar a máquina para casa. Então, no caso de um aluno, que é algo também que a gente, nós não estávamos preparados para isso, né, mas o setor de patrimônio já está trabalhando aí num termo, mas é um termo de responsabilidade compartilhada, né, em que o aluno precisará de um avalista. Então, não é um processo muito simples. Se o professor Tiago tiver maiores esclarecimentos em relação a isso, professor, pode até me interromper. Então, é isso, faz parte desses nossos desafios, mas a gente está aqui tentando sempre, cada dia, contribuir, né, com todos os alunos. Bem, então, é uma fase de, igual como todos já pontuaram, né, de muitos desafios. Né? Especificamente em relação ao empréstimo dos equipamentos, a gente vem trabalhando, né, a gente fala a gente, toda a organização de gestão da universidade, vem trabalhando no intuito de viabilizar o empréstimo dessas máquinas, né, desses computadores. Aos moldes de como já são feitos, né, em outras instituições de ensino, porém, há todo um regramento que precisa ser feito para fazer a liberação. A professora Orlando explicou bem a relação de como que isso funciona para fins de servidores, né? É o bem público, então se eu, por exemplo, quiser trazer o computador lá da diretoria de ensino para minha casa, eu teria que assinar alguns papéis para conseguir essa liberação, né? Ele seria responsável por esse bem. E aí, o que hoje a gente está buscando é uma ferramenta para possibilitar esse empréstimo para os alunos, né? O que a gente tem de novidade é que a portaria que vai normatizar esse empréstimo, ela está em fase de finalização. A gente acredita que nos próximos dias essa portaria ela já vai ser publicada, e aí após a publicação da portaria a gente vai começar a fazer o empréstimo das máquinas. É importante deixar claro, né, para quem está entrando agora nesse universo, que tudo aquilo que é feito no serviço público, né, ele precisa de ter uma normativa para fazer. É um pouco diferente do setor privado. Né? O setor privado operacionaliza de uma forma, o setor público de outra forma. Então, às vezes, a gente acaba esbarrando em um prazo um pouco maior para que as coisas possam acontecer, mas é justamente em função do regramento que é necessário. A gente entende, por exemplo, que é viável fazer o empréstimo dos computadores, mas precisa estar ancorado nas questões legais para que esse empréstimo aconteça, né? Para não deixar nem o aluno sob uma insegurança jurídica, administrativa, não deixar o aluno inseguro em relação ao equipamento que ele está levando, e também não deixar a instituição insegura em relação ao patrimônio que é público, né? Então, seria nesse sentido. Então, é isso. Agradeço pela resposta de vocês, e agora eu vou ler as perguntas aqui do chat. A Janaíne perguntou, primeiro ela falou, olá professores, boa tarde. Vocês observaram se o índice de evasão aumentou nesse período de virtualização da educação? Bem, não é possível dar essa resposta, porque essa oferta especial de 2020/5, ela é opcional. Então, não é possível saber se o aluno evadiu ou não, porque não se trata de um calendário regular. Ok? Obrigada. Vamos para a próxima pergunta. A Daniela perguntou. Boa tarde a todos. Professores, para quem está quase formando, como constará esse período de oferta especial no histórico acadêmico?
Esse período, ele vale normalmente, a carga horária será integralizada, tá? Em relação à disciplina. Então, são duas coisas diferentes que o aluno tem que entender, né? Porque ele às vezes, ele fica temeroso mesmo. Esse período é uma oferta especial, não é um calendário acadêmico regular. É importante que os alunos entendam isso. Por quê? Muitas vezes chegam na Prograde pedidos, por exemplo, de trancamento de matrícula, de reingresso, e isso está vinculado a um calendário acadêmico regular. Nós estamos em um período extemporâneo. Então, esse período extemporâneo, se o tempo de integralização do curso, por exemplo, né, é de 8 semestres, né, de 8, falei até muito, né, mas vamos imaginar aí um tempo mínimo de 4 anos. Então, não integraliza, não entra essa contagem desse período de ensino remoto, desses 3 meses, para o histórico do aluno. Isso é uma coisa, né? Então, é como se, por esse lado, ele não vai ser prejudicado em relação à integralização do tempo curricular. Mas a disciplina que ele fizer e for aprovado, vai entrar no histórico. Fui clara? Posso complementar? Claro, sim, Thiago. Bem, então, para tentar ser um pouco mais claro, talvez até um pouco redundante, é o seguinte: toda a disciplina que for feita no período extemporâneo, agora, remoto, 2020/5, essas disciplinas serão aproveitadas integralmente quando o calendário regular voltar. É isso. Então, se você está cursando a disciplina X agora no período extemporâneo, você está perto de formar. Lá no 7º período do seu curso, você tem lá essa disciplina X. Você vai cursar a disciplina X no período extemporâneo agora. Hora que a coisa voltar ao normal, que a gente tiver um calendário regular, você vai solicitar o aproveitamento dessa disciplina que você fez. Pronto, está resolvido. Então, o que você fizer agora no período extemporâneo, ele vai ser aproveitado lá no seu histórico. Então, essa é a situação, de uma maneira redundante, professor Orlando, desculpa, mas talvez um pouco mais claro assim para os meninos. Então, nada fica perdido. O que você fizer agora, eu mesmo sou professor de TCC 3, lá no curso de odontologia, estou ofertando TCC 3 extemporaneamente, né? Quando a coisa voltar, os alunos que já fizeram, né, esse TCC 3 extemporâneo, eles não vão precisar fazer de novo. Eles vão conseguir o aproveitamento de todo esse tempo que foi feito. É isso. A próxima pergunta é da Flávia. Como vocês acreditam que o ensino remoto vai impactar a vida dos acadêmicos que estão iniciando o curso? Bem, aí nós temos 2 perguntas, iniciando mesmo, porque não começaram e que estão aguardando, é uma pergunta. Ou aqueles que já se matricularam e iniciaram em 2 de março. Aí já podemos responder as 2 também, se ficar mais fácil, né, Thiago? Os alunos que foram aprovados, né, pela chamada SISU, que não se matricularam ainda, eles deverão aguardar o retorno das atividades acadêmicas presenciais para iniciarem, correto? Os alunos matriculados em 2020/1, eles estão, como os outros alunos, participando da oferta extemporânea de 2020/5, aqueles que optaram, né, por fazer. A próxima pergunta é da Janaína. Professores, em relação às disciplinas matriculadas no semestre 2020/1, será possível realizar o cancelamento de alguma disciplina, em questão as eletivas que não estão sendo feitas nesse período? Sim, mas o aluno deverá aguardar o retorno do calendário regular 2020/1. Aí ele vai solicitar o cancelamento.
Ok, Tiago, quer complementar alguma coisa? Tô balançando a cabeça aqui. Professor Jader, Rafael, Tiago. Tô balançando a cabeça aqui, concordando. Aqui tem mais um comentário da Claudineia, que na zona rural ela tem a experiência negativa em relação ao acesso à internet, mesmo que tenha um celular ou um tablet, o serviço disponibilizado, exemplo da operadora Vivo, oferta um serviço de baixíssima qualidade. Algo que dificultaria, né, o acesso às aulas. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. Então, só um comentário. Posso? Pode falar, pode. Bem, um comentário em relação a essa situação da internet vai muito ao encontro do que a professora Orlando falou mais cedo. Nós estamos numa localização geográfica em que, infelizmente, a disponibilização de internet não é tão boa quanto a gente gostaria. Né? Essa que é a verdade. E isso prejudica muito, principalmente o pessoal que está fora de uma micro-região, né, que está numa zona rural ou que está em um município de menor densidade demográfica. Então, eventualmente, esses problemas acabam acontecendo. Né? É muito por este fato que o período extemporâneo ele não é obrigatório, porque a gente sabe de todos esses problemas e limitações que podem acontecer, e que acontecem, inclusive, com a gente. Por exemplo, a gente está aqui em Diamantina, né? A gente teve que cancelar uma reunião importante do Conselho de Graduação semana passada por dificuldade com a internet. Essa semana a internet do campus JK caiu. Né? Então, essa semana não, ontem, salvo engano. Então, assim, infelizmente, é o tal do novo normal. Né? A gente hoje é refém da internet, né? Não só para fins de ensino remoto, mas para fins do administrativo da universidade. E eventualmente isso acontece, se acontece aqui para a gente, né, Diamantina, Teoflotônio, Naí, Janaúba, né, minha Gurutuba, sou lá de Janaúba, nascido lá. Se acontece nessas cidades, imagina uma cidade menor, pequenininha, imagina na zona rural. Então a gente sabe dos desafios, sabe das limitações, e na medida do possível a gente vai tentar disponibilizar formas, né, para que os alunos tenham acesso. A exemplo dessas formas, às vezes está na zona rural, mas é perto de uma cidade que tem um polo de AD. Né? Pode, se conseguir locomover até esse polo de AD, esse laboratório, né, esse polo, essa universidade, né, em AD vai poder ser utilizada para acesso à tecnologia. Né? Então, a gente está tentando viabilizar de alguma forma ou tentar trazer uma melhora nesse aspecto do acesso à tecnologia. A Flávia perguntou: quando retornar o período 2020/1, os alunos poderão matricular-se em outras disciplinas, uma vez que estão cursando grande parte das disciplinas que estão matriculados no período, desse período 2020/1, nesse período de agora, né? Aí ela está perguntando se vai poder matricular em outras disciplinas. Entendi a pergunta. E isso nos preocupa bastante, porque nós temos aí cursos, né, em que, em algumas turmas, alunos com 100% dos alunos aderiram à disciplina. Então, essa disciplina, né, se eles forem aprovados, todos os alunos, essa disciplina não vai acontecer mais em 2020/1. Hoje, o que temos de resposta hoje é que não. Né? Mas também, inclusive, essa semana nós tivemos uma reunião com os coordenadores de medicina, que tem um caso bem específico e muito semelhante a essa pergunta, né, em que chegará um momento que, em função dessa oferta extemporânea, haverá uma lacuna no semestre. Então, nós já iniciamos a conversa em relação a isso, né, para aqueles alunos, porque possivelmente alguns alunos vão avançar e vão ficar um semestre, né, sem nenhuma disciplina para cursar. Então, já estamos pensando em como que nós vamos manter esse vínculo, né? Mas precisamos ainda do balanço, né? do levantamento de todo esse período de ensino remoto para pensarmos especificamente nessa situação.
né? Mas hoje não, porque nós já tivemos o início do semestre, como eu disse, no dia 2 de março, e o ajuste de matrícula. Pedro Siqueira perguntou: eu sou do 2020/2, então não terei aula remota? Ele é do 2020/2, então quer dizer que ele está na chamada para 2020/2. Ele vai ter que aguardar o retorno do ensino presencial para começar. Porque esse ensino, essa oferta especial, é somente para aqueles alunos, né, já matriculados na instituição e que começaram seus estudos. Aqueles que já estavam ou aqueles matriculados em 2020/1. Né? Se o discente, entendo como, né, nosso futuro aluno aí, quiser, né, se não tiver respondido a pergunta, pode reformulá-la e enviá-la. Professor Tiago, quer falar alguma coisa? Não, só estou aqui de olho. Então, gente, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, para a gente encerrar. Janaína já mandou a lista de presença? Acho que não. Flaviana está agradecendo aqui no chat. Professor Orlando e demais professores convidados, agradecemos muito a disponibilidade dos senhores em aceitar o convite do PET Estratégias e a participação esclarecendo dúvidas apresentadas. Estamos muito agradecidos. Gente, a Janaína colocou no chat a lista de presença. Então, eu peço a todos que acessem o link para receber presença. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, alguns dos nossos professores convidados, se sinta à vontade. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Posso? Pode. Bem, na verdade, é chover no molhado, né? É falar que é um momento que é desafiador para todos nós, né? Principalmente professores que não têm o contato com essa realidade EAD, né? Que na verdade não é EAD, essa realidade remota. Então é um desafio para a gente, é um desafio para vocês, né, estudantes, e é um aprendizado para todos nós, né? O professor Orlando pontuou isso muito bem, o professor Rafael, o professor Jada. Então, assim, é um aprendizado que nós estamos tendo. A legislação permite que tenhamos porcentagem não presencial de aulas dentro dos cursos de graduação. Então, acredito que esse momento que estamos vivendo de experiência de aula remota em cursos presenciais, talvez para o futuro isso torne, de fato, o normal para algumas unidades curriculares, né? Mesmo o curso sendo presencial. Então, a gente entende que é um momento mesmo de ter paciência, de tentar correr atrás das atividades remotas, assim como nós, professores, estamos, né, correndo atrás, que também os alunos entendam esse processo como um grande aprendizado, né? E esse 2020/5, ele é uma experiência muito importante, ele está sendo uma experiência muito importante. É por isso que ele não foi obrigado nem aos professores, nem aos alunos, né? E fazer aqui um testemunho para finalizar minha fala, eu particularmente achava que não ia funcionar nesse negócio de dar aula remota. E aí, semana passada, eu tive a minha primeira experiência. Eu tinha feito palestra e tal, mas aula remota ainda não. Foi minha primeira experiência. Foi muito bom. Então, assim, foi um negócio que mexeu muito comigo, assim. Não estou falando porque estou dentro da diretoria de ensino, porque estou dentro do grado. Não, estou falando como professor, né, aqui da FCBS, em que eu dei uma aula remota e foi muito legal a participação dos alunos, como que a coisa andou. Então, foi bastante... eu posso até falar que foi bastante emocionante para mim. Uma pessoa da qual vem do presencial raiz, assim, de gostar de sala de aula, que anda na sala de aula toda, que pergunta os alunos, que brinca, que faz palhaçada. De repente eu estou ali dando uma aula pelo computador e
e tendo um feedback muito interessante com os alunos. Então, isso é muito interessante, é muito legal, é um aprendizado, né? E que espero que vocês tenham essa experiência assim como eu estou tendo, de descobrir algo novo. Algo que até, desculpa, tinha talvez até um pouco de entre aspas, né, preconceito, de fato, né, na raiz da palavra, né, lá no Aurélio, né, preconceito, e que hoje eu vejo com muitos outros olhos, né, que de fato funciona, é interessante, a interação acontece, não é a mesma coisa de tocar, de pegar, de arrastar a cadeira, mas funciona, e é muito bom também, né, e é muito bom. Então, que fica esse depoimento aí para vocês, e que aproveitem esse tempo para que a gente possa melhorar, né? Se cuidem na medida do possível e espero que isso tudo passe muito rapidamente. Obrigado. O PET agradece muito a presença de todos, dos alunos e dos convidados. Foi muito esclarecedor essa conversa. E a gente espera que tenhamos próximas conversas, próximas oportunidades. E é isso, gente. Muito obrigada. Quem ainda não assinou a lista de presença, por favor, assine remotamente. E é isso. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos. Obrigada. Sempre que for possível, estaremos presentes, né? A agenda, ela é pesada, né, Tiago? A gente sabe disso. Às vezes a gente nem vai em casa almoçar. Hoje, por exemplo, eu nem fui. Né? Mas para tentar reorganizar internamente para podermos participar desses eventos que são tão importantes, né, para todos nós. Tá? E é sempre um prazer. Sempre que possível, estaremos sim. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Encerramos. Boa noite. Boa noite e até mais. Tchau, boa noite.